Bom dia, Pai do Senhor. A palavra que Deus me deu hoje está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Mas eu gostaria de ler um pouquinho antes. Versículo 4, Apocalipse 9, 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 6 de novo. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 4, parte B. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Muitas vezes nós falamos, você quer aceitar Jesus como Salvador? E as pessoas até querem. As pessoas querem que seu marido volte, as pessoas querem uma porta de emprego, que seu filho saia das drogas, mas elas não querem realmente aceitar a salvação de Deus, porque elas pensam, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de deixar meu peito à mostra, ou meu bumbum à mostra, vou ter que botar roupão. Como é que é isso? Aceitar a salvação, eu vou ter que pagar um preço, né, para poder aceitar essa salvação. A salvação, ela é de graça, querido. Jesus não cobrou nada. Ele simplesmente, ele amou o mundo. Ou seja, ele amou todo mundo. Sabe o que Jesus está falando? Eu não fiz acepção de pessoas. Eu amei o mundo. Eu amei o planeta Terra, as árvores, os animais. Eu amei o mundo. Esse mundo não são só pessoas, mas todo um planeta. Toda uma estrutura. Eu amei o mundo de tal maneira que eu morri. Que a palavra fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse, né, por cada um de nós. Só que o Filho de Deus é o próprio Deus. O Filho de Deus é apenas uma personalidade de Deus. Deus enviou 3 personalidades para a Terra. E muitas vezes é difícil nós entendermos isso, né? Que primeiro veio Deus Pai, mas você observava, a palavra fala que Davi estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que havia em Davi, quando Davi tocava, espantava o espírito maligno que havia em Saul. Então o Espírito Santo também estava quando a personalidade de Deus era predominante na terra. A palavra fala que Manoá, ele fala assim, qual é o teu nome, né? Veio um anjo, né? Um anjo lindo falando que ele vai ser pai, né? Que a esposa dele vai gerar, a esposa dele é estéril. E ele quer saber qual o seu nome. Aí o anjo fala assim, para que quer saber? Por quê? Porque nesse tempo predominante era o pai, mas lá estava o filho, porque na verdade Deus é 3 em 1, então todos os 3 ao mesmo tempo, apenas que um predominava. Deus queria que conhecêssemos as personalidades dele, né? E ali ele estava se mostrando como pai. E como pai, ele repreendia, ele brigava, ele ensinava, ele direcionava, ele falava, faz assim, não faz desse jeito vai dar errado, meu filho, faz dessa maneira para dar certo. Ontem eu vi uma mãe na delegacia de polícia chorando porque um grupo de jovens, no qual um era seu filho, estava sequestrando pessoas, né? Quadrilha do Pix, né? Pix do amor, se não me engano, através da internet, relacionamento. Mas enfim, a mãe chorando ali, triste por ver essa tristeza. Deus tem sentido todos os dias ao ver os seus filhos fazendo coisas erradas, porque a personalidade pai, né? E Manoá, em outro momento, pergunta, né? Você vai ser pai, Manoá, aquele anjo lindo, e Manoá fala assim, qual o teu nome? Ele, para que você quer saber, Manoá? Visto que é maravilhoso, que Deus é esse?
ele deveria ficar um pouco em oculto, para que as pessoas observassem mais a personalidade dele como pai, né? Mas aí Manoá faz uma pergunta e ele, com todo carinho, com todo amor, mesmo fora de tempo, fora de hora, ele fala que o nome dele é maravilhoso, um dos nomes de Jesus. E a palavra fala que esse anjo senta, esse anjo come. Anjos não comem, irmãos. Se o anjo sentar contigo e comer, vai dando glória a Deus, porque não é um anjo. O Senhor desceu na terra, amém? E então nós vemos na época de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vem o Filho, né? Mas o Filho, todo mundo está olhando. O Filho é a expressão de que você precisa ver Deus. E ele veio na terra para que você ouvisse, porque na época do Deus Pai só se ouvia o Deus, você ouvia Deus, mas você agora quer ver Deus. Então vem Deus em forma de Filho, para que você o veja, para que você, ai, irmã Márcia, mas eu não estou vendo Deus agora, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Jesus veio na terra, ele veio com uma promessa de que ele voltaria para buscar os seus. Então todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus, né? Eu vi uma postagem de um missionário, né? É triste isso, mas é verdade, onde ele está na igreja de Deus, fazendo a obra de Deus, e quando ele vai entregar a revelação, um demônio se manifesta. E quando esse demônio se manifesta, ele usa o nome de Jesus, que é o dono da casa, para botar o demônio da vida daquele homem para fora. Demônio esse que está armando laço de morte, porque é um demônio muito conhecido em outras religiões como o demônio da morte. Todos os demônios são da morte, mas esse, né, vem, né, com a sua, eu sou o cara. Cara nada, porque a Bíblia me declara, olha o que Jesus fala: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Deus já venceu a morte. Então vem o Filho, né? E todo olho vê, Filho. Ali ele vem falando, olha, nós somos como irmãos. Sabe o que Jesus veio falar? Você é a imagem e semelhança de Deus. Cara, que amor é esse que um Deus que poderia simplesmente chutar a terra como quem chuta uma bola de gude, né? Dar um peteleco na terra como quem chuta uma bola de gude e criar um mundo novo, pessoas novas, fica insistindo em filhos desobedientes. Aí Jesus morre, ressuscita, deixa a promessa que através daquela morte, daquela ressurreição, só o sangue dele salva, só o sangue dele cura, só o sangue dele liberta. Quando manifesta demônio, só pode expulsar se você usar o nome de Jesus. Se você repreender um demônio, você não usar o nome de Jesus, o demônio não vai embora, porque o demônio sabe que aquele sangue que desceu na terra agora veio para salvar. Quando Caim mata Abel, Deus vem e alerta Caim, fala com ele, olha, vai falando, Jesus está ali revelando, ó, eu sei o que está no teu coração está projetando, desculpa, no teu coração está projetando matar o teu irmão, e Deus ali vem alertando a Caim, para Caim não matar, mas Caim com o coração já dominado pela inveja, porque agora seu pai pecou, sua mãe Eva, seu pai Adão pecou, o pecado agora está predominando no planeta Terra, e isso aqui é pó. Ou seja, se o planeta Terra está se acabando e eu vim do pó da Terra, infelizmente nós começamos também a envelhecer, né? E Deus alerta ali a Caim para não fazer, mas Caim do seu coração cheio de inveja do seu irmão Abel, ele mata Abel. Mas aí Deus vem até Caim e fala, que fizeste? O sangue do teu irmão clamar da terra. Por quê? Caiu sobre a terra o sangue de Abel. Então agora é necessário que venha Jesus e deixe o sangue dele cair sobre a terra. Sabe o que Jesus está fazendo? Pagando o preço de salvação. Porque quando Caim pecou, nós passamos a ser peteca de Satanás. E nunca foi da vontade de Deus, né? E agora Jesus morre, ressuscita, volta
anda entre a gente no planeta, mostrando que tudo é possível àquele que crê. Quando eu aceitar Jesus como Salvador, eu aceito esse plano de salvação, eu aceito que esse sangue que caiu na terra não caiu só sobre a vida de Abel, o justo, mas de todo aquele que tem tentado praticar a justiça, todo aquele que tem tentado fazer a vontade do Senhor, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Agora esse sangue que desceu na terra também é pelo sangue, não só de Abel, mas sobre a minha vida e a sua vida também. E Jesus anda no meio mostrando, né, que não, o que vai morrer é o corpo, irmão. E a alma, para onde vai? Para onde vai a tua alma? Teu espírito, Deus fez o boneco de barro da terra. Então esse aqui, que está envelhecendo porque o planeta está morrendo, e isso aqui também está morrendo, vai voltar para a terra, né? O espírito, Deus fez o boneco, Deus fez isso, ó. A palavra Deus fala que Deus soprou o sopro de vida, ó. Aí o boneco começou a andar. Mas Deus é tão maravilhoso que nós não somos marionetes. Tira da tua cabeça que tu vai morar no céu ou na terra, porque eu, Márcia, creio. Eu não consigo ver Deus chorando. Eu criei um planeta. Queria que o homem morasse no planeta, não deu certo. Aí o homem frustrou meus planos. Frustrou meus sonhos. Eu tinha um sonho de construir um planeta, uma galáxia. Oh, meu Deus, eu não consigo ver Deus isso. E o próprio Jó fala: bem sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E a palavra ainda me declara: calma, se você é teólogo, não vem me bater não. Vamos esperar Jesus voltar, que isso, se bate-boca, não vai gerar salvação. Tanto faz morar no céu, morar na terra, o importante é morar com Deus. Mas em Apocalipse fala que descerá do céu uma nova terra, ou descerá então um novo planeta. Já está pronto, aliás, com casas, com tudo que é necessário. Um novo jardim do Éden para o homem morar, mas agora sem a serpente, mas agora sem Satanás, porque Satanás, lá em Apocalipse, fala que já é derrubado, já acabou a soberba dele, já foi lançada no inferno. Deus, ele consegue andar no passado, no presente e no futuro. Ele foi lá no futuro e ele já destruiu Satanás. Nós ainda não vemos essa destruição, mas Jesus já foi lá na frente, Jesus já está lá na frente. E ele já botou por terra, Satanás já foi lançado, já está tudo certo, porque Jesus, ele anda, não existe espaço e tempo para Deus. Isso é a diferença de um ser humano. Não adore ser humano, não adore ser humano que nasceu, morreu e não ressuscitou e não tem o poder de ir no passado, no presente e no futuro, porque há uma grande diferença entre criação e criador. Aí Jesus anda, tal, pá, e ele sobe. Mas antes dele subir, ele fala: olha, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E na época de Jesus, as pessoas tinham dons para repreender, né? Deus deu o dom para repreender, para curar. Esse dom, ele vem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também estava com Jesus. Na época que Jesus, o Filho, né? Veio o Pai, agora o Filho, onde o Filho deveria ser visto, né? Onde predominava a personalidade do Filho, né? Que seríamos parecidos, que seríamos como irmãos de Deus, né? Mas não Deus, cuidado com isso. Agora o Espírito Santo está presente e ele fala o tempo todo em quem? Em Deus Pai. E agora ele sobe e ele fala que o Espírito Santo Consolador está no meio de nós. A face de Deus, a personalidade de Deus que está no meio de nós hoje é a terceira e última face de Deus. Então põe isso na tua cabeça, está muito próximo. Terceira e última fase de Deus, o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai estar levando com ele a sua igreja. Um anjo foi enviado para selar todos aqueles que são de Deus. Apressa-te a aceitar essa salvação. Deus preparou um mundo novo, esse mundo aqui está se acabando. Tudo que foi falado desde Gênesis, desde o princípio, quando Adão peca, Deus fala assim para Adão: que fizeste, Adão? Por tua causa a terra se tornou maldita. Ou seja,
No exato momento que Adão pecou, começou o fim do mundo. Ali Jesus falou, olha, ali Deus vem e fala para Adão, olha, vai surgir um que vai pisar na cabeça da serpente, ele vai vir e vai resgatar e vai salvar a sua igreja. Desde o momento que Adão pecou, começou a se falar da vinda de Jesus. Não só da primeira, mas também da segunda vinda. Tanto se falava na primeira como na segunda, como os profetas acabavam ficando confusos, porque viam ele sendo crucificado, mas também viam ele vindo nos céus. Então, como é isso? Então, os profetas, desde Gênesis, estão vendo o princípio de tudo e o fim de tudo. Aceitar Jesus como Salvador é entender que tudo isso aqui é passageiro. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Vocês sabem que a minha filha Débora morreu, né? Muitos questionam isso. Irmão, não amei, não amava a Débora. Eu amo a Débora, porque a Débora está viva. A Débora, quando ela veio para nós, ela antes de vir para a igreja, né? A igreja começou aqui no nosso quintal, né? Desde 2009. E a Débora veio, começou a vir. E na hora eu não percebi que era Deus trazendo ela para mim, porque tem sempre muitos jovens me rodeando. Mas aos poucos ela foi se socando na minha casa, se socando na minha cama, na cama das meninas, no quarto das meninas. Então era comum eu entrar e ver as três lá dentro, minhas três filhas, o Júnior é casado. E era comum eu ver a Débora, Diana e Stephanie, as três juntas. Stephanie trabalha muito. Eu até falei, Stephanie, você quase não tem foto com a Débora. Ela, porque eu trabalho demais. Eu falei, filha, mas você precisa aceitar Jesus, voltar para a igreja. Ainda falta Stephanie, irmão. Porque a maioria das fotos foram tiradas durante o culto. A maioria das filmagens foi tirada durante o culto, né? E elas também ficam muito no banheiro, fazendo aquelas coisas que adolescente gosta de fazer, misericórdia. Então, a Diana e a Débora começaram a ser confundidas. Eu não vou esquecer nunca. A primeira vez que eu vi a Débora, eu vindo com as bolsas de compra. Diana estava sentada com outra Diana na praça. E a Diana me acenou. E quando a Diana me acenou, irmão, vida de pastor é assim, tá? Eu dei pausa porque eu já arrumei a casa, já lavei uma louça, já fiz café, já tomei um café, já tomei banho, já dei banho na minha mãe, já dei alimentação da minha mãe. Daqui a pouco tem que dar outra alimentação, já vou botar a roupa na corda. Aí Deus me deu essa palavra, parei para gravar a palavra. Quando eu acabar de gravar a palavra, eu vou botar alimentação para minha mãe, vou botar o almoço no fogo, vou lavar o quintal, varrer lá na frente da rua e pendurar a roupa na corda, tirar outra roupa que eu lavei ontem, porque eu lavo roupa todo dia. E assim é vida de pastora, amém? Acho que é por isso que o homem diz que mulher não pode ser pastora. E eu quero dar esse testemunho. Vamos lá. E aí eu cheguei com as bolsas e de repente Diana me acenou. E eu acenei para Diana. E a outra Diana me acenou também. E eu fiquei olhando aquilo. Eu de longe enxergo meio embaçado, né? Diz o oftalmologista isso, que eu só preciso de óculos para ler. Mas de longe eu enxergo meio embaçado. Aí eu fiquei olhando e falei, duas Diana, duas meninas. Eu falei, a Diana saiu com a blusa do Flamengo, porque eu tinha visto a Diana com outra blusa, né? Não é que eu percebo sempre as roupas, não, né? Porque às vezes quando eu percebo, só misericórdia. Volta, vai trocar essa roupa. Mas aí eu olhei e falei, a Diana saiu. A Débora, ela veio, ela tinha 12 anos. A Diana tinha 13. A Diana é um ano, um pouco mais velha do que ela. Só que elas praticamente eram do mesmo tamanho, cabelo cacheadinho, usaram óculos, flamenguistas doentes. E todo mundo começou a falar como é parecida, como parece. Eu pensei que era sua filha. Nossa, como as duas parecem gêmeas. Só que a Débora, com o tempo, foi crescendo. Foi um pouco antes dela fazer 13 anos, porque seu Valdemir fez um bolinho para ela. Seu Valdemir cuida dela desde os 4 anos sozinho. E ele fez um bolinho para ela, né? Convidou alguns amigos e ele veio até aqui trazer um pedaço de bolo para mim. E assim eu fiquei conhecendo mais de perto o seu Valdemir também. Aniversário de 14 anos, eu fiz um bolinho para ela. Ela já estava praticamente morando nos nossos corações.
levei lá na casa do seu Valdemir, aí tava os irmãos dela, a gente bateu parabéns para ela, né? E de 15 anos nós fizemos uma festa de 15 anos. E Deus começou a sinalizar que ia levar ela, só que a gente não queria ver. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo todo o cuidado de Deus trazendo, porque ela havia uma carência de mãe, havia esse desejo de ter um abraço de mãe, um carinho de mãe, então eu vi Deus trazendo ela para mim, trazendo também para a Alessandra. A Alessandra amou, que é a mãe do Lucas e do Gabriel, então a Alessandra também está muito mal com a vinda de Cristo para Débora, né? E Deus foi levando e sinalizando. Mas eu quero te dar um testemunho de quando é que Deus vem buscar alguém. Que ano passado as meninas entraram, se não me engano, Diana, Débora e Ana Paula, filha aqui do meu vizinho Márcio, e vieram falando, tia, o profeta, agora eu não lembro se foi um culto aqui em casa ou um culto lá na outra igreja, mas eu acho que foi um culto aqui em casa, mas eu não me lembro de ter escutado isso, então talvez seja lá, mas as três estavam juntas num culto. E um profeta virou e falou assim, olhando para as três, a Ana Paula, filha do Márcio, Jane e Débora, minhas filhas, virou e falou assim, uma de vocês vai morrer até o final do ano. E elas começaram a rir na cara do cara, né? E elas vieram e falaram isso comigo. Outro pause e bateram no portão. E aí elas riram muito, vieram me falar, né? Eu não sei se foi aqui que eu parei. Elas vieram rindo muito e eu até chamei a atenção das três. Eu falei, olha só, já expliquei para vocês, vocês podem rir, não, vocês podem julgar a profecia, não o profeta, né? Porque às vezes, eu sempre explico para elas, às vezes parece loucura o que está sendo entregue ali naquela hora, mas tem fundamento. Eu sempre explico, eu falei de novo, né? E realmente estamos vivendo os falsos profetas, normalmente, como na época de Elias, como desde sempre, sempre houve falsos profetas. Então, sempre expliquei para elas como julgar, né, a profecia, não sair falando amém, mas não dei muita atenção, né? Por que elas riram? Porque meninas de 12, né? Estavam com 13, né? 14 anos, você fala que vai morrer, elas pensam, não vou ficar velha, não vou, tô novinha, como é que eu vou morrer? Né? A outra coisa foi, depois que a Débora morreu, a Gisela veio me falar que Débora falou que tinha tido um sonho. Aí ela falou que veio um homem e tocou no pulmão dela. E a Gisela falou e ficou me olhando. Eu senti que talvez quisesse me testar. Porque eu falei na hora, não, isso não foi obra de feitiçaria. Débora não morreu embaixo de obra de feitiçaria, não. Aí ela deu um risinho e falou, não, tia Márcia, era um homem enorme, todo de branco. Então nós sabemos quem é esse homem, que ninguém nunca consegue ver o rosto, mas vem sempre enorme, com vestido branco, uma luz. Nós sabemos quem é esse homem. Esse homem chamado Jesus tocou no pulmão da minha filha, né? A outra coisa, teve uma outra coisa, sim, um pouco antes dela ser internada, né? Quando dava 10 horas eu falava, Débora, vai dormir aqui ou vai para casa? Às vezes ela dormia aqui, às vezes eu dormia com o pai dela, né? E ela falou, vou para casa. Eu falei, então deixa eu te orar, né? E eu botei a mão nela, comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu comecei a morder a boca para não chorar. E eu andando, fui para frente, falei, vamos embora, mas já fui andando na frente, para ela não ver o estado que eu fiquei. E eu levei ela e falei, seu Valdemir, bota ela para dentro que ela tá cansada. Que ela já estava nos últimos dias, nos últimos 10 dias. Antes dela ser internada, foram 10 dias, assim, foi muito rápido. Ela estava jogando bola, ela estava fazendo montar. Ela estava no campeonato de futebol, que eu até esqueci o nome do menino que é aí, negócio de mulheres, que é um varão aí que treina aí de graça. Estava na academia fazendo musculação, estava fazendo um monte de coisas. E em 10 dias, irmão, eu fui e falei, seu Valdemir, bota ela pra dentro. E eu voltei. Quando eu voltei, Diana olhou pra minha cara, que meu rosto é muito expressivo, e ela perguntou, o que foi, mãe? E eu falei, eu segurando o choro, eu falei, Diana, quando eu tava orando a Débora, eu senti uma dor de perda muito grande, muito grande. Eu não sei o que a Débora tem, mas Deus disse que essa doença é para a morte.
Quando Deus me disse que essa doença era para a morte, Ele não estava falando que era para a morte eterna, mas para a morte de que o corpo pereceria, que não era para eu orar pedindo para Deus curar. Todos nós falamos, Senhor, né? Quantas vezes você ouviu essa pregação? Crê em Deus, que será salvo tu e a tua casa. Se tem alguém que crê em Deus, esse alguém sou eu. E a Débora era a minha filha. E saber que Deus entrou com salvação, que Deus veio buscar a minha filha, né? Deus veio avisando, veio preparando para a gente ficar com ela, para a gente abraçar. Não abraçou quem não quis, porque Deus deu o tempo para ela ser abraçada, para ela ser beijada, para ela ser amada, para ela ser aproveitada. Porque a palavra fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus tomou a minha filha para ele, filha do seu Valdenir. Seu Valdenir é um excelente pai. Pensa num pai, numa mãe, que abraçou, que amou, não teve falha. Um pai babão, irmão, babão. Pensa no pai babão, né? A gente até brincava lá no hospital que ela, querendo as coisas lá no hospital, últimos dias, não tá pensando que ela morreu gritando, gemendo de dor, não. No dia que ela morreu, ela estava me pedindo alicate para fazer a unha. E me perturbando, querendo que eu levasse pavê de limão, pavê de maracujá, né? Foi assim que ela foi, desse jeito. Foi muito como quem vai dormindo. Isaías 57:1 fala que não estamos prestando atenção que Deus está levando os seus. Deixa eu mostrar aqui, só para você ver como é forte da encerrar. Isaías 57, versículo 1. Perece o justo, sofre o justo. Justo é todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que ouve Deus falar e obedece. E não há quem considere isso em seu coração. Ou seja, está sofrendo o justo e não há quem pare para pensar no que está acontecendo. E os homens compassivos, ou seja, que têm misericórdia um dos outros, são retirados, sem que alguém considere que o justo, ou seja, aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, é levado antes do mal. E aqui eu encerro essa palavra. Vai haver dias, né? Está lá em Apocalipse 9:6, que as pessoas vão procurar a morte vai fugir delas. Desde Gênesis está sendo falado que Jesus vai voltar, irmão. Guarda isso no teu coração. Pessoas vão querer morrer. Por que uma pessoa quer morrer? Porque a vida na terra vai ficar insuportável. Será a grande tribulação. Presta atenção como o sol está quente. Está achando o sol quente? Ele ainda vai esquentar muito mais. As pessoas vão ser queimadas na rua enquanto andam no sol. Não estou falando isso para te assustar, não. Estou falando para te dizer. Não sei se você é médico, se você é cientista, se você é doutor, se você é arquiteto, se você tem estudo, faculdade pra caramba. Isso aqui é só para quem é inteligente. Ah, mas eu não sei ler e escrever. Inteligência não tem como saber ler ou escrever. Saber ler e escrever era uma oportunidade que talvez surgiu na tua vida. Você não pôde aproveitar ou não quis aproveitar. Inteligência é entender tudo que está escrito aqui. E aqui está escrito que ele vai vir buscar. As pessoas vão fugir da morte e não vão conseguir. Se você está achando que o sol está quente, se prepare, irmão, porque pessoas vão andar na rua e serão queimadas pelo sol. Mas nesse dia, aquele que aceitou, está lá em Isaías 57:1, vai ser levado antes do dia